Romanos 12:12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui, esses 2 versículos, está dizendo, né? Paulo dizendo, né? Para a congregação, né? Dizendo: rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus. Que Deus é misericordioso conosco, né? Para nos aguentar, suportar as nossas coisas, né? Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Nós vamos falar hoje sobre a santidade, então, que nós possamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a santidade não é uma coisa à toa. Se é racional, você tem o entendimento das ações. Nós temos, né? Então, que o nosso culto racional, né, que seja em ações de santidade, né? E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não conformar com esse mundo. Que mundo? Será que é o mundo, pessoas, plantas, animais? Quer dizer, plantas, animais, né? A terra? Não é este mundo. O mundo que está falando aqui, que Paulo fala aqui, é o sistema, né? A corrupção, a mentira, o roubo. Então, não vos conformeis, né? Com o mundo, com o pecado, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Né? Quem conhece a palavra de Deus tem um novo entendimento. Para que experimentais qual seja boa e perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Para a gente descobrir a vontade de Deus, a agradável, perfeita vontade de Deus, nós temos que fazer o quê? Ler a Bíblia, um conhecimento. Ninguém busca, não, ninguém a si mesmo se santifica sozinho. Então, a salvação não é por nossas atitudes. Por exemplo, minha atitude. Não, eu não me salvo só, eu preciso de Jesus. Eu preciso de ler a palavra para a santificação. Então, nós sozinhos nós não conseguimos chegar à perfeita santificação. Só com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra, com a ajuda da oração. Só assim nós podemos chegar à perfeição, certo? Então, o objetivo da lição nós vamos aprender o que é santidade. Ressaltar a santidade em relação ao corpo e à mente. Destacar a palavra e a oração como elementos de consagração a Deus. Ok? E o outro texto é 1 Pedro. Vamos ler. Texto bíblico, 1 Pedro, versículo 15 e 16.
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quem foi que nos chamou? Quem foi que nos atraiu a Ele? Jesus. Certo? Ele nos amou, Deus nos amou primeiro, né? Então, sede vós também, nós temos que ser santos, não, temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Nós temos que ir como imagem e semelhança de Deus, né? E como Jesus andou, nós temos que andar também. Porque está escrito, sede santos porque sou santo. Ok? Entendido? Então, o que é santidade? Você já ouviu falar? O que é santidade? É uma pessoa santa, né? Que quer dizer separado do pecado, do mundo, né? Como a gente leu. Então, uma pessoa santa é uma pessoa separada do mundo, do pecado. A santificação é o quê? Uma dedicação. Você não é separado, então agora você vai se dedicar a essa santificação, que inclui a consagração, certo? Então nós temos que o quê? Decidir a nos dedicar, a nos consagrar a Deus. É uma decisão nossa, certo? No contexto do Novo Testamento, santificar-se é separar-se do pecado com o objetivo de conservar-se para Deus. Então, para se conservar para Deus, né? Você, como igreja, nós temos que fazer o quê? Se conservar para Deus. Como? Se separando do pecado, certo? Sendo uma nova criatura, buscando ler a palavra, buscando oração, buscando a presença de Deus nas nossas vidas. Os pecados que enfrentamos, né, não são fáceis. Mas é possível ser santo no mundo profano? Fica aí essa pergunta. Será que é possível a gente ser santo no mundo de tanta guerra, de tanta maldade, de tanto egoísmo? Será? Vamos ver. A Bíblia Sagrada não titubeia ao responder que não só é possível, como ela estimula uma vida de santidade. Certo? Então, se nós nos esforçarmos para viver, né, uma vida completamente dedicada ao Senhor, porque sem santidade ninguém verá Deus. Então, para ver Deus, nós temos que estar com a vida de acordo com a vontade de Deus, com a vontade e os valores. Mas é claro que no meio da caminhada nós nos ferimos, né? Existem muitas lutas, muitas dificuldades, mas se nós somos nascidos de novo em Jesus Cristo, então nós somos fortalecidos por Ele. Pois quem está imerso em pecado ainda não tem forças para fazer alguma coisa neste sentido. Certo? Por exemplo, se alguém está na igreja, né,
que se diz nascida de novo e ainda está imersa no pecado, então não tem força para sair do pecado, certo? E ela não vai conseguir só. Mas se essa pessoa não pode salvar nem a si e nem os outros, porque pela graça sois salvos. Se somos salvos pela graça, né? Então, você sozinho não pode se salvar, certo? Então, você não pode viver numa vida imersa no pecado, dizendo ser santo, certo? Então, a pessoa nascida de novo em Cristo, né? Nós temos que buscar a santificação. A Bíblia diz que fomos santificados instantaneamente quando nos arrependemos do pecado ao reconciliarmos com Deus. Então, quando você aceita a Cristo como seu Salvador, o que acontece? Todos os seus pecados ali naquele momento da sua decisão verdadeira e espontânea, certo? Uma decisão sua, você se arrependeu de todo o seu coração. Você está entendendo o que você está fazendo. A sua decisão, você vai pensar, eu estou deixando a vida velha, a vida de pecado, passado, deixando tudo para lá e vou viver agora uma vida nova. Esse tem que ser o seu pensamento, certo? Então, quando você faz isso de coração, né, com verdade, então Deus, certo? Instantaneamente, perdoa os seus pecados e lança no mar do esquecimento, certo? Então, fomos salvos em Cristo Jesus. E porque Jesus Cristo se fomos salvos em Cristo Jesus. E porque Jesus fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, de uma vez por todas, do seu próprio corpo. Então, Hebreus 10:10, vamos ler Hebreus 10:10. Jesus, ele se doou, né? A gente leu nas primeiras aulas, Hebreus 10:10. Nas primeiras aulas a gente leu que Jesus se doou. Se doou. Fez aquilo que o seu pai quis. Hebreus 10:10. Vamos lá. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Certo? Então, Deus, uma vez, né, não terá mais outro sacrifício para a remissão de pecados, né? Cristo já fez, único e eficaz.